Hoje eu quero conversar contigo sobre um problema intestinal que não dá para ignorar mais que ele não está acontecendo porque ele está em uma grande parcela de pessoas, que é o SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Eu quero nesse vídeo te explicar o que é SIBO, porque é uma condição que piora muito a qualidade de vida desse paciente que tem esse problema. Quais são os sinais? São 3 sinais que, se você estiver passando por isso, seria interessante você buscar ajuda e investigar esse negócio mais a fundo. E por fim, te explicar como é que funciona mais ou menos o tratamento da SIBO, porque eu não quero entrar aqui em detalhes, mas já é uma espécie de direcionamento que eu acredito que vai te ajudar. Então, se tu é uma pessoa que está sofrendo de um problema intestinal e tu já procurou vários médicos, já fez vários exames, quase tudo tem sido inconclusivo, ninguém sabe o que é que tu tem, mas tu tá passando por um monte de sintomas que de você tem impedido a sua qualidade de vida, isso tem te deixado para baixo, tem afetado a tua vida de várias maneiras negativas. É provável que você tenha esse super crescimento bacteriano. Como é que eu quero começar a te explicar isso? Teu intestino, ele é dividido em duas partes, certo? É um intestino só, é óbvio, né? Mas ele é dividido em duas partes. A gente tem uma parte inicial que a gente chama de intestino delgado, que é onde ocorre as maiores, digamos assim, etapas de digestão dos alimentos, de absorção dos alimentos, dos nutrientes. E a gente tem a segunda parte do intestino, que é a parte final dele, que a gente chama de intestino grosso, onde o cólon intestinal faz parte dele, e esse cólon é onde as evacuações são formadas, é onde a gente tem aquela, em maior quantidade, aquela microbiota intestinal, que é aquele conjunto ali de micro-organismos, de bactérias que não são ruins para ti, desde que elas estejam equilibradas, saudáveis. A saúde do teu intestino, ela depende diretamente de como é que está o estado dessa microbiota. E é aqui que eu quero te explicar qual é a grande diferença da SIBO para a disbiose clássica. A disbiose clássica, o que é disbiose? Eu tenho vários vídeos explicando isso, mas eu vou te resumir rapidamente. Disbiose é quando essa microbiota saudável ela é desequilibrada. Muitas coisas fazem esse desequilíbrio, principalmente o que a gente está escolhendo comer todos os dias na nossa dieta, no nosso prato. A depender do que você está comendo com maior frequência, isso está deixando mais saudável ou mais doente essa microbiota. E quando essa microbiota vai sendo minada, alterada, as bactérias boas que têm um caráter anti-inflamatório vão diminuindo e as bactérias ruins vão se aproveitando disso. Elas olham e falam: olha só, essas bactérias boas estão diminuindo. Vamos, agora é a nossa hora de tomar conta do negócio aqui. Aí elas tomam conta, dominam o intestino e causam o que a gente chama de disbiose. Então essa disbiose clássica, ela acontece nessa segunda parte do intestino, certo? É onde acontece essa disbiose, esse desequilíbrio. Já o SIBO, que é ISIS, que é uma sigla para super crescimento bacteriano no intestino delgado. Ou seja, isso acontece não na segunda parte do intestino, mas na primeira parte do intestino, que é esse intestino inicial, que é o intestino delgado. E esse lugar, ele comparado com o intestino grosso, que é essa segunda parte, ele não foi projetado para receber uma grande quantidade de bactérias, porque o nosso intestino grosso, a gente tem pelo menos 100 trilhões, é um número absurdo, que eu particularmente nem sei quantos zeros tem nesse número,
mas existem 100 trilhões de micro-organismos. E a quantidade de micro-organismo nesse intestino agora delgado, que é essa primeira parte, ela é muito menor. Entendeu? Porque as condições lá, elas não, desse intestino delgado, elas não foram, ela não favorece o crescimento e a habitação de muitas bactérias. Aí agora que entra o SIBO. O SIBO, ele é o quê? Ele é esse supercrescimento. Muitas coisas levam a esse supercrescimento, desde a nossa alimentação, problemas de motilidade no intestino, ou seja, dos movimentos intestinais. Às vezes pode começar com a intoxicação alimentar que você comeu, é muito comum isso. Cada vez mais relatos assim de pessoas que tinham uma vida normal, comeram alguma coisa aparentemente estragada, tiveram uma primeira crise lá de diarreia, de gases e tudo mais, e depois o seu intestino nunca mais foi o mesmo. É porque essas intoxicações, elas servem como muitas vezes o primeiro gatilho para o SIBO. Então, nesse intestino delgado, que é para ter pouca quantidade de bactérias, ele acaba ficando lotado, cara, velho. Lotado, lotado. É tipo assim, ó. Mora aí na tua casa, eu não sei quem tu é, então eu vou criar um cenário hipotético. Na tua casa mora você, seu esposo ou esposa e o teu filho, como é aqui na minha casa, por exemplo. Aí do nada, tem 5 primos morar comigo, 3 tios, meus cunhados, amigos pedem também pra ficar morando aqui por enquanto, que, sei lá, estão passando por alguns problemas. Tá entendendo? Não vai ficar um negócio assim completamente desequilibrado, não vai ficar um caos, não vai ficar um negócio desequilibrado. Com o SIBO é isso que acontece. Só que essa casa é o teu intestino delgado, que, repito, foi feito para receber 3 pessoas, né? Fazendo aqui uma analogia, que é tu, teu esposo ou esposa e teu filho. Mas agora tá lá um monte de bactéria, um monte de familiar teu morando contigo, morando nesse intestino. Então é por isso que a gente chama de supercrescimento. E o problema desse supercrescimento é que essas bactérias que vão morar lá, que acabam dominando esse espaço, são bactérias que são, digamos, vou usar esse termo para você entender. São bactérias ruins, inflamatórias, mas mais do que isso, são bactérias super fermentadores. Então, tudo que você for comer, essas bactérias vão fermentar porque elas se alimentam do que você come, como eu te expliquei no início desse vídeo. Então, a depender do que você come, você está alimentando e selecionando e favorecendo o crescimento de bactérias boas ou o crescimento de bactérias ruins. Então, elas saem fermentando tudo. Tudo que você colocar na sua boca, que cair no seu estômago, e que for para o seu intestino, elas vão fermentar. Então, isso vai gerar agora, que eu quero te explicar, os 3 sinais que, se você tem esses 3 sinais, é muito provável que você possa ter um SIBO. Então, vamos lá. O primeiro sinal é o quê? É um inchaço constante. Tô falando inchaço aqui para você entender. É aquela produção de gás, de gases, porque elas fazem isso. Essas bactérias, como elas saem fermentando tudo, elas podem produzir 3 tipos de gases, que é o hidrogênio. E esse gás hidrogênio em excesso causa diarreia, porque esse gás hidrogênio, ele mexe com essa motilidade intestinal, então é como se ele acelerasse os movimentos do intestino. Então você tem gases associados com diarreia. Essa é a SIBO clássica que a gente chama. O outro gás que você produz, que elas produzem, é o sulfeto de hidrogênio, que também causa diarreia. Só que é uma diarreia mais severa, é onde esses gases, diferente da primeira, que é o gás hidrogênio, o gás desse sulfeto de hidrogênio faz com que os puns que você solta,
sejam extremamente mal cheirosos, muito fétidos, com cheiro assim, fortíssimo, absurdamente ruim. E o outro gás é o gás metano. E esse gás, quando ele é produzido em grande quantidade por essa SIBO, ele acaba, na verdade, diminuindo os movimentos intestinais e a pessoa fica com constipação crônica. Então, isso explica também por que muitas pessoas têm uma espécie de constipação crônica que já tentaram de tudo e vivem à base de laxantes e não sabem o que tem. Pode ser SIBO. Então, tem que fazer o processo de investigação. Então, o primeiro sinal é esse. É aquela pessoa que constantemente, tudo que come, está produzindo gases, a barriga sempre distendida. E esses gases, querendo ou não, mexem muito com a qualidade de vida, porque isso pode gerar dor. Atrapalha a tua rotina. Enfim, então, o primeiro sinal. O segundo sinal são as intolerâncias alimentares que aparecem. Você comia alimentos com lactose, né, os laticínios, e não tinha problema com isso, e agora comer um laticínio, você não tolera bem, você forma esses gases. Aí você antigamente comia problemas com trigo, que tem glúten, não tinha problema com isso, mas agora você tem. Você come feijão, que é comida de verdade, é comida saudável, mas nem isso você consegue tolerar mais. Nem brócolis, nem couve-flor, então nem algumas frutas. Então você vai percebendo que você vai adquirindo intolerâncias alimentares que antes você não tinha. Aí qual é o grande problema? As pessoas associam essa intolerância, que é isso que eu tenho tentado explicar já em alguns vídeos anteriores. As pessoas tentam associar esse sintoma com o alimento e culpar o alimento. Dizer que é o alimento que está inflamando o teu intestino e gerando sintomas de gases, dor, diarreia. Mas na verdade não é culpa do alimento. A culpa é do SIBO, é desse supercrescimento bacteriano. Porque é ele que está fermentando, porque são bactérias superfermentadoras. Esses alimentos que antes você não tinha problema, porque você não tinha SIBO, e gera esses sintomas. Então, tá entendendo onde eu quero chegar? Então, hoje eu percebo que tem um monte de gente aqui na internet falando. Vou desligar a luzinha aqui do microfone. Ah, glúten inflama todo mundo, lactose inflama todo mundo. Cara, não é verdade. É muito provável que o problema seja essa SIBO, não os alimentos. Então a gente não identifica a raiz do problema, que é esse SIBO, e a gente fica só culpando os alimentos e o problema nunca se resolve e você começa a associar o alimento com sintoma e chamar ele de inflamatório, que não é verdade. Então esse é o segundo sinal. E o terceiro é o comportamento de restrição alimentar. Então, cada vez mais você vai eliminando coisas da sua vida, coisas que inclusive são alimentos bons para o teu intestino. Que é feijão, maçã, banana, que são frutas que podem eventualmente acabar sendo fermentadas por essas superbactérias fermentadoras. Então você vai começando a literalmente transformar a tua dieta em uma lista de 5 ou 10 alimentos permitidos. Então perceba que esses sinais, uma coisa vai levando a outra. Você começa com sintomas de inchaço. Isso vai causando desconforto, obviamente, você vai perdendo qualidade de vida. Aí depois você vai gerando essas intolerâncias alimentares, porque você vai associando um alimento com o sintoma, mas tu não sabe nem o que é SIBO, nem que tem isso que precisa ser investigado. Inclusive, muitos médicos nem têm também muita noção disso. Desacreditam, inclusive. Testemunho, inclusive, um parênteses, inclusive eu era um desses até um tempo atrás, eu achava que isso era frescura, mas eu vou explicar por quê. É porque a galera aqui na internet, e eu não tô generalizando, tá?
porque se eu estivesse generalizando, eu também estaria me incluindo e outros profissionais que eu julgo como sérios no meio. A galera não sabe passar uma informação com coerência, sabe? É tudo na base da polêmica pra viralizar. Então eu vi essas coisas. Primeira vez que eu tive contato com essa história do que é SIBO, e depois eu fui me aprofundar com pessoas que realmente são sérias, que, por exemplo, um deles é um gastroenterologista americano, é o Mark Pimentel. Já vi podcast dele, vou comprar agora o livro dele, entre outros. Esse cara, pra mim, é o que mais entende desse assunto. Então, como eu não conhecia esse cara e eu via que quem estava tratando desse assunto eram pessoas muito polêmicas, aí eu meio que descredibilizei. Ah, isso aí é um cara só querendo chamar atenção. Mas é sério esse negócio. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, você tem inchaço, vai ficando com intolerância e depois você vai naturalmente tendo esse comportamento de restrição. Então, esses são os 3 sinais. Então, a intenção desse vídeo é que você perceba se está acontecendo com você. Essa raiz do problema tem que ser identificada, tem que ser tratada, porque senão você não vai resolver. Você só vai ficar restringindo alimentos que, inclusive, são bons para o teu intestino, repito, são anti-inflamatórios muitas vezes. Muitas vezes não, são anti-inflamatórios a maioria deles. Como, por exemplo, fruta, legume, grão integral. Tudo que você comer com fibra, por exemplo, que fibra é um negócio bom para o intestino. Mas tudo que tu for comer com fibra na fase ativa dessa SIBO, vai ocorrer essa superfermentação e, consequentemente, você vai se sentir mal. Então você vai estar deixando, olha só o problema que se cria, você não tolera aquele alimento que na verdade é anti-inflamatório e faz bem para o teu intestino, entendeu? É por isso que tem que tratar a raiz do problema e não ficar só silenciando e tentando controlar sintomas. E agora, para finalizar, eu quero te explicar o caminho para que você possa tratar a SIBO. Não vou entrar aqui em detalhes, mas é só para você já criar essa primeira consciência. Pensei em gravar esse vídeo exatamente para isso. Para que você crie essa primeira consciência. O primeiro ponto é você, né, identificou os sinais. Você vai procurar um gastroenterologista, vai relatar isso a esse gastroenterologista e você vai fazer um exame, tipo um exame respiratório, onde você vai, é muito simples esse exame. Eu nunca fiz, não sei detalhes desse exame, mas eu sei que parece que você fica um período de jejum, aí você toma algum tipo de substância fermentativa e você sopra lá no aparelho. E alguns aparelhos medem esses 3 gases. Alguns aparelhos só medem 2, mas enfim. Então, se lá der alterado e o seu sopro mostrar que você está com um gás muito alto ou com aquele hidrogênio, ou com sulfeto de hidrogênio ou com gás metano, aí você tem uma desses 3 tipos de SIBO. A depender do tipo de gás que prevalece e que aumenta, o médico vai sugerir o tratamento medicamentoso. Nesses casos, de fato, você tem que tomar um tipo de antibiótico para erradicar, fazer um reset, digamos assim, no teu intestino. Então, tem que matar essas bactérias dominantes do SIBO que estão causando essa superfermentação, porque elas são bactérias muito persistentes, não são fáceis de sair dali. Elas vão querer se dominaram. É igual, sei lá, um ditador que chegou no poder, esse cara, como foi em muitos eventos da história, né? Esse cara chegou no poder, ele não vai querer sair de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, esse cara vai querer se preservar no poder. Então, com a SIBO é desse jeito. Essas bactérias ruins não vão sair de lá do seu intestino. Então, você vai ter que fazer esse tratamento com antibiótico terapia. A depender do gás, o antibiótico e o tratamento pode ser um pouco diferente. E enquanto você está fazendo a antibiótico terapia, aí vem o tratamento nutricional, que é onde o nutricionista, que deveria entender nessa situação, vai te ajudar.
Ele vai te prescrever uma dieta de baixa fermentação, como por exemplo a Low Food Maps. E o que é Low Food Maps? É uma dieta baixa em carboidratos, digamos assim, mas não só carboidratos, em substâncias que são fermentativas. Então, enquanto você está fazendo esse trabalho, o medicamento, de erradicando esses micro-organismos e como isso vai gerar certos efeitos colaterais, a intenção aqui é amenizar mais os sintomas e a controlar. Então, essa dieta de baixa fermentação, ela acaba sendo bem-vinda nesse sentido. A questão é que essa dieta de baixa fermentação sozinha, como eu te expliquei um pouco mais cedo, é muito provável que não vá tratar a raiz do problema, porque ela não está matando as bactérias ruins. Ela só está controlando os sintomas. E também essa dieta, mesmo que você esteja fazendo tratamento com antibiótico, você não pode permanecer nela por muito tempo. Primeiro porque ela é muito restritiva. Segundo, essa restrição ela acaba também eliminando alimentos que fortalecem a tua microbiota, como por exemplo polifenóis, né, que são substâncias encontradas em frutas que fermentam, as fibras, os alimentos que são fermentados, enfim, entendeu? Então, esse tipo de dieta aqui, ela vai te ajudar a manejar sintomas, porém, ela precisa ter início, meio e fim. Pronto, eu acho que essa é a melhor forma de te explicar. Ela precisa ter início, meio e fim. A partir do momento que você termina a antibiótico terapia e os seus sintomas vão reduzindo, aí vem agora o ponto 3 do tratamento, né? Que você vai agora reintroduzindo alimentos que fortalecem a tua microbiota. Porque se tu fizer isso na fase ativa, como eu também te falei um pouco mais cedo, se você querer comer alimentos com fibra, aveia, alguns tipos de semente, arroz integral, algumas frutas, legumes, feijão, grão de bico, tomar probiótico, inclusive, na fase ativa da doença, isso pode piorar muito os sintomas. Tá entendendo? Então você tem que fazer primeiro esse reset intestinal, mata essas bactérias ruins. Vai fazendo dieta low food maps para ir controlando os sintomas temporariamente. E depois chegar a fase vamos chamar isso de fase de restauração da microbiota intestinal. Então imagina que você literalmente limpou o teu intestino. Agora você está tendo a chance de fazer com que agora cresçam bactérias boas. Porque também não adianta você fazer essa primeira parte de fazer o reset e agora volta a ter hábitos ruins. Você vai fazer com que a SIBO volte. Então também não adianta, agora eu tô me sentindo bem, não tô tendo mais sintomas, vou comer agora um monte de pizza, um monte de hambúrguer, vou voltar a comer industrializado, batata frita em excesso, refrigerante, biscoito, bolo. Tá entendendo? Você fez todo um trabalho, passou por todo um processo de sofrimento. Aí você faz esse reset e agora você vai comer ruim para novamente você abrir espaço e alimentar bactérias ruins? Não. Nesse momento você tem que aproveitar essa janela de oportunidade para fazer a restauração verdadeira da tua microbiota. Então aqui você vai fazendo realmente mudanças na tua dieta, como você volta a comer fibras, volta a comer mais fruta. Inclusive aquelas que você não tolerava mais antes, na fase ativa da SIBO. Aí você volta a comer alimentos fermentados, por exemplo, o iogurte natural, excelente. Comer legumes, comer grão integral, comer sementes de maneira geral, chia, linhaça. Aveia não é tecnicamente uma semente, mas tu entendeu. Essas coisas que você vai colocando e adicionando nas tuas refeições. Você pode tomar um probiótico, um suplemento de probiótico nesse momento. Parece que é mais viável tomar nesse momento do reset do que você tomar na fase ativa, porque imagina que você já está com super crescimento bacteriano. Se você colocar mais bactérias lá, mesmo que boas, pode ser que isso piore os teus sintomas, então não é legal. Não pode ser legal. Então, muitas pessoas, na verdade, vão ter piores de sintomas. Outras parecem que não, mas a maioria pode ter. Certo? Então, esse seria o caminho do tratamento da SIBO.
Beleza, então eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, didático. Para mim isso é o mais importante. Eu tenha conseguido comunicar essa ideia que ela é um pouco complexa para ti. Que você tome consciência do que é SIBO, quais são esses sinais e o caminho que tu tem que trilhar para fazer o tratamento dessa situação que cada vez mais está comum. Beleza, então é isso. Qualquer dúvida, pergunta, comentário, deixa aqui abaixo que eu vou te responder e até a próxima.